Desde 2015, nós acompanhamos a situação de uma obra feita na Câmara de Vereadores de São José da Varginha. Na verdade, eles resolveram fazer um puxadinho, um terceiro andar. Só que aí a coisa desandou. Alguns engenheiros já condenaram a obra que pode ser demolida. Virou um imbróglio danado. Confere aí. O terceiro andar da Câmara de Vereadores de São José da Varginha está assim há tempos. A obra começou em outubro de 2013 e ainda não foi concluída. Mostramos a situação do local em novembro de 2015 e até hoje nada mudou. De acordo com a assessora jurídica da Câmara, laudos de vários engenheiros comprovam que a estrutura está comprometida. Eles indicaram que o prédio não suporta terminar essa obra do terceiro piso, né? O que quer dizer que não vai terminar, mas que depende agora de um laudo do perito judicial nomeado pela juíza, né? Pois todos indicaram que houve um erro de cálculo do engenheiro da época que executou a obra. Parte do teto está escorada e os pombos dominam o local. Diante dos laudos dos engenheiros, o atual presidente da Câmara quer demolir a estrutura e já licitou uma empresa para realizar o trabalho. O valor orçado foi de R$ 54 mil para a demolição, readequação da cobertura e pintura da área externa. Mas para isso acontecer, a Justiça precisa determinar a demolição. Segundo o presidente da Câmara, novos problemas estão surgindo. Nós tivemos um problema com a filtração por causa do terceiro piso e teve um certo excesso de água. Foi limpado e tudo, mas nós ficamos com medo da população em si correr o risco ou de um curto ou até mesmo escorregar por causa dos pisos, todos as vias de acesso estarem molhadas. Então nós preferimos adiar a reunião para essa quinta-feira agora. Vandeir foi presidente da Câmara em 2013 e 2014 e é o atual prefeito de São José da Varginha. Ele disse que na época a obra não apresentou problemas e só foi interrompida porque a Câmara utilizou o dinheiro para outro fim. Na época de 2014, que eu juntei mais dinheiro para poder dar continuidade, a população atravessava por uma crise muito forte de água no município. Tomamos uma decisão de fazer em plenário uma votação mandando o dinheiro para o executivo perfurar poço artesiano para tirar a população da situação difícil. A empresa vencedora para construir aqui o terceiro andar da Câmara foi a ARP Construtora, com sede na cidade de Pitangui. A etapa inicial estava orçada em R$ 53 mil. A Câmara informou que repassou R$ 50 mil à empresa, mas ela nem finalizou a primeira etapa. Eu era presidente, não engenheiro, nem um arquiteto e não dono de empresa. Quem são responsáveis por essa obra são os engenheiros, os arquitetos e o empresário que ganhou a licitação. Além do processo de demolição do terceiro andar e reforma do imóvel, existe outro processo na Justiça para que a empresa que começou a obra pague o prejuízo da Câmara. Se houve realmente um erro, eles têm que ressarcir, né, o município pelo prejuízo causado devido a esse erro de cálculo e a obra fica parada esse tempo todo, né? Na próxima semana agora, a gente espera sim já ter essa resposta para a gente já iniciar esse procedimento, porque até mesmo é um patrimônio público e está sendo prejudicado, né? Então, para a gente estar resolvendo esse problema. O problema no Brasil é a morosidade. Desde 2015 que nós estamos acompanhando esse caso, já havia denúncia, já havia uns problemas e até hoje, nós estamos em 2018, nada foi feito. Agora deixa acontecer com o cidadão para você ver, faz um puxadinho na sua casa aí. Primeira coisa que acontece é a prefeitura ir lá embargar a obra. Cadê? Deixa eu ver. Né? Faz aí para você ver. Nesse caso aqui é óbvio que tinha um projeto. Isso é fato, tinha um projeto. Nós entramos em contato com a construtora responsável pela obra de ampliação. Segundo o advogado da empresa, a primeira etapa da obra pela qual a construtora recebeu foi concluída. Isso é o que está dizendo a empresa. Ainda segundo ele, laudos apontaram que não houve erro de execução da obra, e sim erro de cálculo, que foi feito por um arquiteto contratado pela Câmara que não pertence à construtora. Aí então, quem errou vai ter que responder por isso. O fato é que tem uma denúncia, né? Tá aí a obra para todo mundo ver, tá uma porcaria realmente, não precisa a gente falar. Tem água para todo lado, né? Tem infiltração para todo lado, tá escorada. E quem é responsável, quem foi responsável, vai ter que pagar pelo crime que cometeu, porque isso é dinheiro público. E dinheiro público a gente tem que zelar. R$ 50 mil para uma cidade como São José da Varginha, que é pequena,
né? E mais o que vai gastar ainda para demolir, ou se for para arrumar, para resolver a situação, é muito dinheiro. E agora, que me desculpe o senhor atual prefeito, que na época era presidente da Câmara, né? Mas nós temos a obrigação, senhor prefeito, de apurar todas as denúncias, e quem comanda, quem diz o que vai ser falado, quem coordena a reportagem é a nossa equipe. Não é o senhor, ou como o senhor tentou fazer ontem. O senhor tem simplesmente que respeitar o trabalho da imprensa. Nós trabalhamos de forma bem tranquila, né? Com lisura, ouvindo as partes responsáveis, tanto é que a gente foi ouvir o senhor, nós ligamos para o senhor para ouvir o senhor, já que o senhor era o presidente da época, o presidente da Câmara, o senhor teve a oportunidade de falar a sua versão, mas o senhor tem que respeitar o trabalho da imprensa, e nós vamos continuar fazendo isso. Se há denúncia de mau uso de dinheiro público, de obra que foi feita, mal feita, de dinheiro público sendo desperdiçada, sendo aqui em São José da Varginha, no fim do mundo não, porque a gente fala só da nossa região, né? Mas se for da nossa região, você pode ter certeza que a gente vai falar. E não vai ser pressão de prefeito, de vereador, de político nenhum que vai mudar a nossa equipe, não, né? Que vai fazer a gente parar de fazer isso, não. Nunca.